Fala galera, estou aqui completamente improvisado, mas nesse momento, cara, vamos conversar, vamos debater, quero muito já colocar que eu quero saber a opinião de vocês nos comentários aqui sobre uma lista, cara, que pra mim assim é uma lista bem interessante e ao mesmo tempo curiosa em alguns pontos, tá? Que fala muito sobre momentos que podem ter feito a trama de The Walking Dead não avançar ou não ser bem desenvolvida e que também puderam trazer uma fadiga na questão dos fãs do que aconteceu, do que a gente sabe muito bem nesses 11, 12 anos que a gente teve de The Walking Dead, a série principal, do abandono de muitos dos fãs que acompanhavam The Walking Dead e que pegaram, querendo ou não, assim, uma mudança muito na forma como The Walking Dead estava sendo contado, tá? Então, assim, eu sei que isso também já foi feito, trazido já como debate, né, por outros produtores de conteúdo que acompanham também nosso universo The Walking Dead. Então eu quero abordar muito essa conversa com você de uma maneira um pouquinho diferente, assim, tá? Não só falar dessa lista, mas entender se isso realmente, cara, é um ponto transformador para a queda de audiência ou do abandono que causou a reclamação de muitos fãs, tá? Eu tenho o meu momento que pode ter sido algo bastante transformador nesse aspecto, tá? Mas vamos lá, vamos conferir como é que tá a lista aqui, tá? Essa tal lista, cara, foi feita pelo Screw Rant e eles colocam aqui em 10º lugar quando a ação da série chega para a fazenda do Herschel, tá? Isso se dá no segundo episódio ali da segunda temporada, no episódio Bloodletting. E cara, tudo que acontece na fazenda do Herschel que leva, né, toda a jornada naquela segunda temporada ali, pra mim ela não tem nenhum momento assim algo de fadiga narrativa, ela para e ela traz algo que o Frank Darabont trazia muito claramente, que era o quê? Esse drama de sobrevivência dentro desse universo pós-apocalíptico, trazendo obviamente elementos muito claros do gênero também, tanto do terror quanto da ação. E isso, cara, culminando com um embate que foi num crescente muito grande entre Shane e o Rick, cara. Isso tudo foi criado durante toda aquela segunda temporada, com episódios assim, ó, cruciais para essa conversa toda, por exemplo, que acontece no 7º episódio, quando tem a abertura do celeiro e sai a Sofia lá zumbificada. Então é toda uma construção que acontece na segunda temporada, tem a aproximação do Daryl com a Carol, sabe, são coisas que vão sendo muito bem elaboradas ali, a questão do Glenn, né, tendo um crescimento muito no que estava acontecendo com o seu personagem ali, o Herschel um personagem importantíssimo. Então, assim, cara, sabe, esse elemento da trama ter parado por chegar na fazenda do Herschel, cara, isso aqui é algo que realmente pra mim não tem, assim, ó, nenhum tipo de relevância para esse assunto de poder ter levado alguma fadiga para os fãs. Tá? Para ser um motivo que pode ter afastado fãs de The Walking Dead, cara, de nenhuma maneira, mas absolutas. Né? E no lugar, cara, a Lori tem uma despedida brutal. Tá? Isso aconteceu no 4º episódio da 3ª temporada, no Killer Twin, que também remete, né, não só à morte da Lori, obviamente, não, mas também da Judith, e não só o que acontece depois com o Rick saindo e limpando a prisão com todos os zumbis que estavam lá na frente. Eu acho que esses momentos mais fortes, gores, que obviamente vão ter outros momentos que vão surgir exatamente com isso, tá? Com esse tipo de tom nessa lista aqui. Cara, são coisas que The Walking Dead mostrou e pra mim ele podia ter mostrado até mais, tá? Ele dá um pé no freio, assim. Depois de um fato que a gente vai obviamente falar aqui, que é um fato da 7ª temporada, tá? Ele dá um freio, então assim, eu gosto muito dessa força toda do que acontece de entrega que traz essa parte emocional pra gente na morte da Lore. Tá? Por exemplo, assim, tem um personagem no último episódio de The Walking Dead que tem uma grande morte, eu não tô falando da Rosita, tô falando de outro personagem que é o Luke. O Luke, cara, quando tem aquela morte e envolto ali pelo Miko, cara, pela... Pô, agora me fugiu completamente o nome dos outros personagens ali. Pela Connie e pela outra personagem que me fugiu. Ali tem um momento que é resgatado algo de relação entre os personagens que é muito forte, que é extremamente importante, que traz uma parte emocional muito forte para o que está acontecendo naquele primeiro momento de último episódio de The Walking Dead, que não só fortifica a relação que os personagens já tinham, que se perdeu por vários fatores, não só narrativos, mas porque o ator não estava mais na série, tem várias
questões ali do porquê que não foi aproveitado mais, né? Tudo que estava acontecendo entre os personagens ali. Tem um hiato muito grande, né? De perda disso tudo que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, cara, aquela cena ela é forte o suficiente e remete, né, esse sofrimento todo que acontece também aqui, por exemplo, com a Laurie. E eu gosto como The Walking Dead faz essas coisas ali, porque elas começam a bater numa maneira de tu contar tudo mais cru, e esse momento mais cru, cara, ele deixa essa parte de atuação realmente dos atores ali, entregar essa parte toda emocional, vir a forte, vir a pleno. Então também isso, cara, pra mim não é um fator que seja agora o suficiente. Para mim ele é muito mais um emocional suficiente para prender ainda mais o espectador e prender realmente esse elemento todo de conexão e trazer, obviamente, a dor da perda. A dor da perda. Então, vamos lá, cara. Em oitavo, eles colocam a morte da Andrea no último episódio da terceira temporada, né? E que ela faz ali toda essa questão até de suicídio, né? Será considerado uma das histórias mais polarizadas porque, por um lado, a versão televisiva de Andrea não foi muito bem escrita, mas sempre houve esperança dos fãs dos quadrinhos que ela conseguiria o material que merecia. Isso aqui é um fator que ainda vou trazer em vídeo, cara, pra gente conversar sobre a diferença da Andrea dos quadrinhos e a diferença da Andrea na série de TV. Porque como a gente tá agora já revisitando, né, The Walking Dead por completo, tem esses momentos todos, digamos assim, áureos de The Walking Dead, que cada um tem seu momento de até onde foi e tudo mais, entendeu? Isso é uma coisa bem peculiar de gosto de espectador que cada um de nós temos, do nosso próprio universo que a gente tanto ama em comum. E essa questão do André, cara, né, como eu tava vendo a série, naquele momento lá eu ainda não tinha tantas referências dos quadrinhos quando eu tava vendo a série de TV pela primeira vez, a personagem pra mim ela tava muito na questão do limite já. E ela não estava tendo realmente um desenvolvimento naquela terceira temporada ali, mesmo com a sua relação com o governador, a relação que estava tendo entre ela e a Michonne, não estava tendo um desenvolvimento que parecia que teria algo além para personagem, entendeu? Para mim, como que foi desenvolvida a personagem dentro, né, até daquela terceira temporada de The Walking Dead, ele é um fim que se explica. Agora, se tu pegar a relação que tem com o desenvolvimento do personagem nos quadrinhos, cara, daí é uma outra história, que é uma outra conversa completamente. Como a gente tá falando desse afastamento dos fãs, como eu não tinha esse apego, isso pra mim não foi algo que realmente influenciou nessa questão do não ter gostado do que aconteceu com a personagem, sabe? Eu não tinha um apego muito grande com a personagem também, eu quanto espectador ali. Ela era um personagem importante quanto tantos outros, mas não tinha, digamos assim, se a gente pegar a questão de prateleira, né, de importância de personagem que cada um tem o seu, cara, não estava na minha principal ali. Mas entendo muito dessa questão dos fãs, principalmente a galera que já conhecia a história nos quadrinhos, sabia para onde que a personagem ia, até onde que ela foi, né? Eu quero muito saber de vocês, assim, como é que foi essa questão da morte da Andrea para vocês também, se foi algo que veio contra o que estava acontecendo, né? Talvez seja a primeira grande morte que a gente tem, né, de uma personagem que deu esse baque para os fãs. Talvez, né? Em relação ao que estava acontecendo diferente na TV dos quadrinhos. Que a gente, obviamente, vai falar de outro que quem é fã já se ligou em qual que a gente vai falar. Número 7, cara, eles colocam o David Morrison retorna como governador. No 5º episódio da 4ª temporada. Todo mundo já sabe, né? Pra quem acompanha aqui, esse todo mundo, né? Pra quem acompanha aqui o canal já, tanto nos vídeos quanto nas lives, cara, que eu não gosto do David Morrison enquanto ator. Eu acho um ator bem fraco, mas bem fraco. Pra mim, ele, quanto governador, cara, ele sempre teve uma dificuldade, porque como eu não gosto do ator, eu vendo ele num papel que é extremamente interessante, que teve um baita desenvolvimento, foi muito bem desenvolvido o governador dentro da série, né? Pra mim, eu sempre tive um duelo comigo mesmo ali, do que eu tava vendo na tela, do que eu já tinha de opinião pessoal do ator, né? Então, isso, cara, o retorno do personagem eu acho muito massa quando acontece na 4ª temporada. Eu acho muito massa o seu crescimento novamente para voltar a trazer aquilo que tem dentro dele, que é essa vingança toda, que ele chega depois no arco todo final ali da prisão e o que ele faz com o Herschel e o que ele quase faz com o Rick Grimes. Ele impõe uma derrota para o Rick Grimes naquele momento lá, ou seja, isso é tudo para mostrar essa grande força que o personagem tem, né? Então,
acho que o retorno dele, cara, não é em nenhum momento um problema pra trama de The Walking Dead, que vai também, já que o tom, né, dessa lista aqui da conversa que a gente tá tendo, né, é esse do que seria um problema para afastar os espectadores de achar realmente que aquilo lá que tu tá vendo é um problema dentro da trama de The Walking Dead. Ah, pô, então isso não é mais interessante, cara? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Então, mais uma que eu não concordo. Carol mata Lizzie de uma forma assustadora. 14º episódio da 4ª temporada, né? O nosso querido Olhe para as Flores. Cara, esse aqui é um dos episódios também, assim, mais fortes que teve de The Walking Dead até esse momento que a gente estava vendo ali. E pra mim ele rivaliza muito, cara, com o momento da Sofia, quando a Sofia sai lá do galpão do Rush. O momento que a Sofia sai do galpão do Rush, cara, foi um dos primeiros momentos que The Walking Dead me emocionou ao ponto, cara, de eu começar a chorar. E esse momento aqui da Olhe nas Flores foi a mesma coisa, porque principalmente a atriz que faz a Lizzie, ela tá tão bem. A Melissa McBride fazendo a Carol tá tão bem, tá tão bem. Tudo que vai acontecendo ali, cara, chega num momento limite onde tu entende muito bem, claramente, que a personagem não tem mais escolha, porque a própria personagem da Lizzie, ela já tá além do que poderia ser considerado um limite pelo tormento mental que ela tá sofrendo já. Então, é bem forte, é extremamente emotivo tudo que acontece ali e é, obviamente, extremamente impactante. É muito impactante o que acontece. Então, aí que tá. Novamente, tu remeter a algo mais forte, a algo gore, é a mesma coisa que eu falei da morte da Lori, cara. É o exemplo que eu dei até depois, lá na frente, de uma relação que eu não tinha construído, mas a força da cena traz esse aspecto emocional que foi a morte do Luke lá no final de The Walking Dead também. Então, aqui, cara, eu não vejo isso como um problema. Não consigo ver. Eu acho que emocionalmente e para esse drama de sobrevivência, que é o principal cerne de The Walking Dead sempre, cara, isso aqui traz muita, mas muita força. Vamos lá. Número 5, cara. Aí que tá. Gigan mata Abraham e Glenn. Primeiro episódio da 7ª temporada, né? Ai, ai, cara, esse episódio aqui, ó. Ele é... Querendo ou não, né, a divisão, vou até ler aqui o que está colocado, tá? Dada a reação negativa, as mortes de Abraham e Glenn provavelmente mudaram as temporadas posteriores de The Walking Dead, porque, né, a parte criativa estava mais preocupada em alienar ainda mais os espectadores. Pois é, galera. Essa questão aqui, da gente ter tido as duas mortes pelo Negan, pra começar assim, o primeiro episódio da 7ª temporada, cara, é um dos melhores episódios que tem de The Walking Dead, na minha opinião. Um dos melhores, já falei muito sobre isso também aqui no canal, tem vídeo específico sobre isso, quando o episódio faz aniversário, né, eu faço um vídeo novamente, porque é um dos episódios sempre, cara, pra gente lembrar que tem um aspecto muito grande de perfeição no todo de como é feito esse episódio. No todo, cara. E se tu pega o último da sexta e esse primeiro da sétima e monta como um filme, cara, fica ainda mais perfeito. Ainda mais perfeito. E, obviamente que a morte do Abraham é uma primeira surpresa, né, que a gente tem, que tu não espera que tenha uma segunda naquele momento ali. Né, não espera. Quando vem a morte do Glenn, e a morte do Glenn ela é obviamente fiel aos quadrinhos, o que acontece muito grande, né? Tem um momento gore, né, que é aquele visual exatamente, cara, assim, ó, é como se fosse uma transmissão do que é o desenho do quadrinho para o que tu vê visualmente ali na série de televisão, como que fica o Glenn, e tem a próxima atacada com ele já completamente transformado ali, cara, e até não restar mais nada da cabeça do Glenn. E no final do episódio tu ainda vê o zumbi chegando lá no Glenn e tudo mais. Cara, esse episódio, ele talvez seja um dos mais fortes que a gente tem, assim, gore em The Walking Dead. Né? Por se tratar de dois personagens que são muito queridos pelo público naquele momento e, ao mesmo tempo, dois personagens que são principais em The Walking Dead. Principais. O Glenn, pô, então nem se fala, o Glenn é do primeiro episódio de The Walking Dead, né? A jornada toda de transformação do personagem gigantesca, mesmo que aquela brincadeira de quase morte do Glenn que acontece na sexta temporada, da questão dos zumbis, eles se escondem embaixo do chão, cara, aquilo lá foi um erro gigantesco deles terem feito aquilo lá, né?
porque não funcionou e começou essa questão que The Walking Dead brincou em vários momentos da questão de perspectiva, de como está sendo montada. Eles repetem isso no primeiro episódio da última temporada ali, né, com a Maggie e o trem, cara, é a mesma coisa. Sabe, que não precisa. Tem coisas ali que eles fizeram para tentar criar uma tensão que não precisa, né, porque é muito mal executado, digamos assim. Vou escolher essa palavra, tá muito mal executada nesse contexto. Essa questão do que acontece com o Avery e com o Glenn, ele é realmente um fato transformador. Para mim, isso não aconteceu. Tá? Para mim, o que acontece dali em diante, principalmente a oitava temporada, narrativamente, cara, tá o pior erro que aconteceu no The Walking Dead. Extremamente com um ritmo lento do que está acontecendo, episódios extremamente, cara, pouco interessantes. Tem o famoso episódio de Ocean 7, que é logo depois. Então, sabe, a trama ela foi sendo arrastada de um jeito, entendeu? Que todo o arco dos Salvadores, ele quase se perdeu, porque nesse momento o baque para os fãs da morte do Abram e principalmente do Glenn foi muito grande para muitos, cara. Que não gostaram, que se revoltaram, que deixaram de ver a série. Isso realmente aconteceu. Isso realmente é um fator que foi transformador para tudo. E depois, como a trama ela foi avançando de tal forma, desse jeito, cara, então ali muitos se cansaram de The Walking Dead. É nesse momento, tá? E quase que, isso eu falei até no vídeo, cara, que eu fiz sobre os 10 personagens mais perigosos de The Walking Dead, onde o Negan tá ali, acho que na terceira posição, ele tá começando o pódio dessa lista, que quase se perdeu o personagem do Negan. Da maneira como estava sendo arrastado todo aquele arco lá dos Salvadores. Então, esse momento aqui, da morte do Avery no Glenn, cara, ele é realmente transformador. Para mim, o que acontece depois disso, ele é um fator praticamente decisivo, porque para quem estava acompanhando uma trama sendo desenvolvida de tal forma na sexta temporada, até ali, e começou a ver The Walking Dead daquela maneira, ainda mais com esses baques, cara, começou, obviamente, a perder interesse. E o foco todo da sétima temporada, cara, o Reino, o Hilltop, né, o Santuário, Alexandria, aí tinha o tal do Grupo do Lixão, que depois obviamente teve uma grande importância por causa da, né, nossa querida Jades, helicópteros, aquela coisa toda, Uber no nosso universo da Walking Dead, entendeu? Tem coisas ali que se aproveitam naquele arco, mas é muito arrastado, com uma perda de foco narrativo gigantesca e quase que tu perde, né, muito mais fãs do que perdeu. Então, pra mim esse é o grande problema, cara, que acontece assim, gigantesco. Número 4, tá? O Cal morre. E isso aconteceu no primeiro episódio da oitava temporada. Né? Ele já é, querendo ou não, ali parte do Honor. A pior escolha que aconteceu. A pior escolha do que aconteceu. Talvez um dia a gente tenha realmente, né, aspas de alguém que não seja do Chandler Riggs para falar sobre a escolha criativa. Do Chandler Riggs, do pai do Chandler Riggs, desde aquela época que aconteceu, a gente já tem, a gente já sabe. Legal que ele voltou, legal que deram espaço para ele voltar ali naquele momento também de estar junto nesses momentos finais de série principal. Cara, ele tá agora pô, ele tava na pré-estreia, numa das pré-estreias que teve, de The Ones Who Live, cara, lá dentro do Lingo, de Nanaigurira, tudo mais, entendeu? Pô, cara, só que eu gostaria muito de saber por que, criativamente, que vantagem criativa realmente teve a morte do Cal. Ainda mais, e isso é um ponto, cara, que eu já cheguei a falar em algum momento, seja em vídeo, seja em live, não me lembro também, mas naquele momento que eles estão ali, tá? E isso o Andrew Lincoln chegou a falar muito, agora também nas entrevistas promocionais antes do lançamento de The Ones Who Live, tá? A gente teve 2 meses basicamente de entrevistas. E isso foi um dos pontos colocados ali de quando que ele realmente começou a ter a vontade de sair de The Walking Dead. Isso foi bem antes da oitava temporada. Foi bem antes, cara. Isso está falado pelo próprio Andrew Lincoln. Ou seja, a parte criativa de The Walking Dead e a AMC já sabiam dessa informação. Se já sabiam dessa informação, por quê? Por quê?
tu vai acabar com um Grimes. Que naquele momento ali, se a gente for lembrar, independente, cara, da questão assim, cara, se Jurt é ou não filha do Rick, né? A gente sabe que Jurt provavelmente é filha do Shane com a Laura, não do Rick. Mas pai é quem cria, ponto. Tá? A Jurt, ela era um bebê, cara, uma criança pequena. Então ela não tinha importância em The Walking Dead. Não tinha. Então por que naquele momento, se já sabia que Andrew Lincoln tinha sim essa vontade que estava crescente para se tornar uma decisão de sair de The Walking Dead, por que tu acaba com Grimes? Qual é a escolha narrativa daquele momento de fazer essa decisão? Por quê? Eu muito quero um dia ter um abre aspas, né? Pode ser depois que não tiver mais Universo The Walking Dead, pode ser em algum momento onde a gente tenha, né, algum lançamento de outra série que envolva, né, os nossos personagens ali principais, que daí tem que ter Andrew Lincoln, né, envolvido. Por que eu estou falando principal? O principal é minha ligação em relação com o Grimes, né, para ter esse tipo de assunto, porque senão não vai ter. O que vai ter de pergunta, né, sobre segunda temporada de Daryl, The Book of Carol lá para Miss McBride, Norman Reedus, com isso que eu tenho mesmo presente ou não, entendeu? Escolha narrativa por causa do Cal, não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma. Por quê, cara? É a pior escolha que aconteceu. E que o Cal também ele teria muita importância, cara, com o Negan, que foi pouco feito. Tanto que depois eles colocam, cara, a Jurt, ainda criança, lá, assumindo esse arco que era do Cal junto com o Negan. É um erro fenomenal que, repetindo, cara, um dia eu quero saber. Esse abre aspas, tomara que isso aconteça, cara. Número 3 da lista, tá? Rick é levado por Jadis e pelo CRM no quinto episódio da nona temporada. É óbvio que o Rick Grimes, fora de The Walking Dead, ele é um problema gigantesco. A gente perder o ator principal e o personagem principal da série. É um problema violento, cara. E se ficou muito na dúvida se o Rick realmente iria morrer naquele episódio ali. Porque a construção que tem até aquele momento da questão da ponte, o que vai acontecendo para desviar os zumbis, cara, o sacrifício do Rick, tudo isso está sendo construído para ser uma morte em sacrifício. Isso é muito do que é o Rick Grimes. Se colocar em sacrifício por quem ele ama e por todos que estão à sua volta ali. É isso, cara. Isso é Rick Grimes. Então, ou seja, ele se colocaria, ele faria realmente essa posição. E o episódio todo é construído dessa forma. Com momentos de flashbacks emocionantes ali, de conseguir trazer o ator do Herschel, cara. E pior que, né, aquele momento ali é a última gravação do ator. E o quanto que tinha de amizade entre ele e Andrew Lincoln ainda para fazer esse retorno. A gente tem o Shanji, questão da Sasha. É um episódio tão bem feito, cara, tão bem construído, então. E com aquele final ali de dúvida onde o Rick permaneceria vivo e que foi resgatado pela Jadis e por aquele helicóptero que depois a gente começa a conhecer a relação com o CRM e tudo mais. Isso talvez ele tenha afastado alguns fãs, tá? Tu perdeu o protagonista, obviamente que traz um impacto violento pra série que tu tá vendo. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que The Walking Dead ele acha um caminho para seguir a partir da passagem de tempo que acontece. Já no mesmo momento, né, a gente tem ali a apresentação do Luke, da Connie, né, da Yumiko. A gente tem a aparição da Jurt maior e da Jurt ali com o chapéu do Rick. A gente teria Grimes ali acontecendo na série. Então, acho que The Walking Dead também pelo comando da Angela King, ela acha um caminho para seguir a partir dali. Mas é inegável que isso distancia muitos fãs. A gente só pega agora o que aconteceu com o Danos Olive, o tanto de fãs que assistiam The Walking Dead, pararam de ver The Walking Dead, nem se interessaram de ver Dead City, Daryl na primeira temporada, cara, e voltaram para ver o retorno de Rick e de Michonne. Então, isso é obviamente também um fator transformador muito grande para muitos fãs terem, né, se afastado da série e tudo mais. Número 2, cara, Michonne deixa seus filhos para trás em busca de Rick. 13º episódio, 10ª temporada. E é o What We Become, né? Esse episódio
de despedida da Michonne, cara, eu gosto muito do momento que eles trazem o ponto de vista diferente do que teria acontecido com a Michonne se ela não tivesse encontrado lá, né, os sobreviventes e principalmente a André e depois ter chegado na prisão. E ela poderia ter se tornado lá, daqui a pouco uma salvadora e a gente volta para aquele momento lá, né, que é tão emblemático quando eles invadem o satélite e tudo mais lá e exterminam as pessoas que estão lá, as pessoas que são, obviamente, pessoas da comunidade de salvadores, que a Michonne estaria daquele lado lá. Então, eu gosto muito da maneira como esse episódio ele também é feito para manter essa esperança e é uma despedida da Negurira, é um episódio extremamente forte também por causa disso. Mas assim como esse do Rick, cara, eu acho que ele não tem a força emocional que eles conseguem alcançar com a despedida do Rick Grimes, mas ele tem um aspecto, talvez não tão emocional nesse ponto, só que ele tem um aspecto de esperança, que tem toda a questão do barco, a questão das botas, que depois a gente vai ter toda a explicação que acontece em The Anos do Livro. Então, a questão da Jute, a questão do Daryl, que também tem. Isso foi trazido novamente à tona com... Isso vi alguns comentários, mais assim, em alguns grupos de Facebook até, sobre... Cara, como que tu vai gostar de uma personagem se ela abandonou os filhos para trás de um homem, entendeu? Eu não quero entrar nessa discussão porque acho que ela não é feita uma escolha e ao mesmo tempo tem todo um respaldo da Judith naquele momento lá do que está acontecendo. Obviamente que o Rick Jr. ele nunca teve um desenvolvimento na série, entendeu? Então tudo que tava de ligação da Michonne naquele momento era com a Judith. Pra mim ele não é um episódio transformador nesse ponto para afastar os fãs, tá? Não é. Mesmo que a Michonne seja um personagem de extrema importância, mas extrema importância, não é. Porque ali tu remontava algo que era o quê? A gente já sabia que teria os filmes do Rick Grimes naquele momento lá. Não estava ainda transformado os filmes do Rick na série, porque isso acontece depois, na pausa toda que acontece de The Walking Dead por causa da pandemia. Então a saída da Michonne é antes disso. Mas ela deixa, como eu falei ali, esse aspecto da esperança colocada para os elementos que vão vir depois, cara, que já está explicado, digamos assim, tudo que pode acontecer. Então, para mim, não é esse fator transformador ali para levar os fãs a abandonarem The Walking Dead. E número 1, cara, eles colocam algo que é bastante curioso aqui, tá? Carol e Daryl se afastam. 21º episódio, 10ª temporada, porque 21º, porque é aquela parte de episódios especiais que a gente teve durante a pandemia, né, entre 10ª e 11ª temporada, que é o nosso famoso Divergent, cara. E eu acho até interessante do porquê que eles colocam o Divergent aqui. Divergent, cara, pra mim ele é o... não vou falar que ele é o pior, porque o episódio da Tara em Oceanside, cara, eu não consigo, cara, eu não consigo. Aquele episódio eu não consigo. Só que esse Divergent, ele briga muito pra ser no lugar daquele episódio de Oceanside, assim. Obviamente que isso vai batendo na questão do gosto, cada um vai ter o seu episódio menos favorito, ou o pior episódio de The Walking Dead, como quiser chamar, entendeu? E esse momento aqui, cara, ele... Vamos considerar assim, pra ser um problema pra afastar os fãs, não ver mais The Walking Dead, eu acho que não, mas ele é um problema narrativo que, na verdade, cara, ele é uma escolha de ter um episódio focado no Daryl e na Carol, sem tu ter, sei lá, eu vou pegar assim uma parte de produção, tá? Algo que seja realmente uma escolha melhor de como contar pelas possibilidades que tu tem. E ao mesmo tempo, sabe, The Walking Dead podia ter pensado, sim, mesmo com essas possibilidades finitas, tá? Poucas, por causa de tudo que estava existindo naquele momento lá. Poucas pessoas na equipe, tu não ter capacidade de conseguir fazer outro tipo de gravação. A gente viu como é que foi feito todos os episódios especiais ali, sabe? É tudo muito mínimo, tudo muito controlado, tudo muito pequeno, por causa de tudo que existia de controle também para as produtoras poderem voltar
realmente a gravar e tudo mais. Mas narrativamente, cara, pô, tu podia ter escolhido algo se tu quer focar em Daryl e Carol naquele momento ali, algo que seja um problema na relação entre os dois que já estava problemático por causa do que a Carol estava repetindo em todo o arco, né? A Carol, ela chegou a irritar o Daryl, né? E talvez o Diverge seja o momento ápice de tudo isso, de ficar claro que os dois estão realmente com um pensamento muito afastado, muito afastado. Obviamente que tinha fatores ali por causa da Connie, por causa do que a Carol decide fazer naquele momento lá da caverna, da explosão, isso ainda no arco lá dos sussurradores e tudo mais. Mas narrativamente, cara, pô, tu podia ter escolhido alguma coisa melhor do que o Daryl tá lá consertando uma moto. E tem uma cena de plano aberto do Daryl quase 1 minuto consertando uma moto. E da Carol perseguindo um rato dentro da casa, cara. Não dá. Não dá. Narrativamente, cara, tu tinha que ter tido uma escolha melhor pra fazer entre esses dois personagens. E se a gente pegar The Walking Dead lá de trás, vou pegar a segunda temporada que eu falei em um momento ali que estava aqui colocado como um dos fatores da lista, cara. Pô, o Frank Darabont trouxe tantas coisas narrativamente ali de relações entre personagens como um grande conflito dentro desse mundo pós-apocalíptico que tu tem como fazer uma escolha melhor narrativamente do que essa. Se tu quer simplesmente colocar o quê? Que Daryl e Carol estão afastados e que talvez em algum momento eles possam sim se reconciliar. É isso. É isso que tu tem que contar. Mas tu não precisa colocar isso, mesmo com essas possibilidades todas finitas de produção. Cara, o Daryl consertando uma moto lá e a Carol perseguindo um rato. Tu tem que escolher uma coisa melhor. Então, pra mim, isso não afasta o fã, mas que é um problema violento, cara. É violento esse problema ali. Então, galera, essa aqui foi a lista. Coloque abaixo nos comentários o que vocês acham de cada item aqui da lista também. O que é realmente o momento onde que vocês acham, cara, o maior problema de The Walking Dead que possa ter afastado os fãs. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.